Naquele tempo, Daniele Toledo do Prado, de 21 anos, uma jovem mãe com 2 crianças sob seus cuidados, residia na tranquila cidade de Taubaté, situada no interior do estado de São Paulo. Seu percurso educacional havia culminado com a conclusão do ensino médio, e ela desempenhava o papel de recepcionista em uma clínica de psicologia, além de ser atendente em um pronto atendimento em Tremembé. Contudo, seu compromisso com o trabalho foi abruptamente interrompido devido aos problemas de saúde de sua filha mais nova, que, por ter nascido prematura, enfrentava desafios sérios, como convulsões e desmaios. Daniele compartilhava sua residência com seu pai, mãe, 2 irmãos e os 2 adoráveis rebentos. Ela nutria planos de matrimônio com o pai de seu filho mais velho, uma criança de 3 anos. No dia 30 de setembro do ano de 2006, Daniele, angustiada, admitiu sua filha Vitória Maria Carvalho, que contava com 1 ano e 3 meses, no Hospital Universitário de Taubaté, uma instituição de ensino superior privada, devido a sintomas de convulsão e vômito que afligiam a pequena. 8 de outubro chegou, e sua filha ainda permanecia sob os cuidados hospitalares, mas o que aconteceria naquele dia deixaria uma cicatriz profunda na vida de Daniele. Ela foi vítima de uma terrível agressão sexual perpetrada por um médico residente, um estudante no 5º ano de medicina da mencionada instituição hospitalar. A imprensa preservou o nome do agressor, porém, segundo o relato de Daniele, sua filha foi ameaçada caso ela não consentisse nas relações sexuais com o agressor. No dia seguinte ao ato horrendo, 9 de outubro, Daniele teve a coragem de denunciar o ocorrido na Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de Taubaté, onde o delegado titular, Paulo Roberto Rodrigues, assumiu a responsabilidade pelas investigações do caso. Daniele forneceu seu depoimento detalhado e identificou o estudante de medicina por meio de uma fotografia. Posteriormente, o estudante também prestou seu depoimento no dia 16 de outubro, negando veementemente qualquer envolvimento com Daniele. A universidade, ciente do incidente, emitiu um comunicado à imprensa, assegurando que havia iniciado uma investigação interna sobre o caso. A polícia coletou amostras de sêmen do estudante para realizar um exame de DNA, comunicando que o resultado provavelmente estaria disponível na primeira quinzena de novembro de 2006. Seguindo as orientações das autoridades policiais, Daniele também se submeteu a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, IML, o qual confirmou que ela havia sido vítima de violência sexual. Após a denúncia de agressão sexual, Daniele foi novamente convocada para prestar esclarecimentos na delegacia em 19 de outubro, pois médicos haviam alegado ter encontrado uma substância em pó branca, suspeita de ser cocaína no pescoço de sua filha. Sem o consentimento de Daniele, foram realizados exames de sangue e urina na criança, os quais, para alívio de todos, tiveram resultados negativos para a cocaína. Durante o período em que Vitória Maria esteve internada, os médicos diagnosticaram uma série de problemas de saúde, incluindo má formação cerebral, distúrbios metabólicos, epilepsia, amigdalite aguda, infecção do trato urinário e episódios de convulsões. Apesar dessa complexa condição médica, a pequena recebeu alta em 25 de outubro, com os médicos afirmando que seu estado permitia continuar o tratamento em casa. Notavelmente, no dia da alta, o corpo médico enviou um comunicado ao Conselho Tutelar, alertando para a possível necessidade de acompanhamento psicológico para a mãe, devido ao trauma que ela havia enfrentado. Prepare-se para uma história que mudaria o destino de todos. Um dia comum, uma mãe, 2 crianças, uma cidade tranquila. Mas o que teria acontecido naquele dia? Por quê? Em um lugar onde a justiça é cega, segredos sombrios emergem. Esta é a história de Daniele Toledo do Prado, uma jovem mãe que enfrentou a maior injustiça de sua vida. Assista e descubra a incrível reviravolta que abalou o Brasil. Siga-nos nesta jornada por um enigma de dor e superação, onde a verdade é mais surpreendente do que a ficção. Bem-vindos ao canal Crônicas Criminais.
Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis e desafios intrigantes, este é o lugar certo para você. Bem-vindo a mais um vídeo cheio de enigmas sinistros e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Se você adora desvendar casos intrigantes e mergulhar em narrativas misteriosas, não perca tempo e junte-se a nós agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dos mistérios que vamos explorar juntos a partir de agora. E é claro, se puder dar aquele like logo no início do vídeo, saiba que isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo conteúdo envolvente para vocês. Vamos mergulhar de cabeça em mais uma jornada intrigante. Vamos lá. No 28º dia de outubro, um sábado que ficaria gravado na memória de Daniele Toledo do Prado, a pequena Vitória, mais uma vez, sucumbiu aos mesmos sintomas alarmantes, convulsões e vômitos. Desesperada, Daniele correu para o hospital universitário, munida de uma carta assinada por 2 médicas que autorizavam a internação imediata de sua filha em caso de emergência. No entanto, a porta do hospital se fechou diante delas. Não havia espaço para a pequena Vitória. Determinada a buscar ajuda, Daniele levou sua filha ao pronto-socorro municipal de Taubaté, chegando lá às 20h30, mas o tempo parecia passar vagarosamente. A pequena desmaiada aguardou até às 4h25 da madrugada do domingo para finalmente receber atendimento. Nesse momento, recebeu glicose por via intravenosa e uma substância branca da língua da criança foi coletada para análise. No entanto, a manhã do domingo, 29 de outubro, traria uma tristeza inimaginável, pois Vitória Maria Carvalho faleceu após uma 3ª parada cardiorrespiratória. O trauma de perder sua filha não seria o único sofrimento a que Daniele seria submetida. A médica plantonista do pronto-socorro, de maneira cruel e insensível, arrastou Daniele pelo braço até o local onde o corpo de Vitória repousava. Com acusações terríveis, ela proferiu palavras que ecoariam na mente de Daniele como um martelo implacável. Olha o que você fez, sua assassina. Encare o que você fez, monstro. Como poderia um profissional de saúde, em um momento tão doloroso para a mãe, lançar tais acusações sem provas sólidas? Era evidente que a intenção, que já se mostrara anteriormente, era incriminar Daniele e desacreditar sua denúncia de abuso sexual. A partir dessa acusação, endossada pelo corpo médico, o destino de Daniele começou a se desmoronar. O Instituto de Criminalística de Taubaté realizou um exame toxicológico preliminar, conhecido como Blue Test, que é uma substância que muda de cor em contato com a cocaína. Para surpresa de todos, o resultado foi positivo para a presença da droga, como afirmou o Dr. Paulo Roberto, da Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté. Coincidentemente, esse mesmo delegado estava encarregado de investigar o abuso que Daniele havia sofrido. Sem um mandado de busca e apreensão, uma vez que, segundo o mesmo delegado, Daniele teria autorizado as buscas, os policiais recolheram uma mamadeira contendo um pó branco, que supostamente foi analisado e também testou positivo para a cocaína. Na mesma noite, Daniele foi presa em flagrante e levada para a cadeia pública de Pindamonhangaba. Quando amanheceu, as outras detentas já haviam ouvido as notícias e se voltaram contra a suposta monstra da mamadeira. O caso chocou a todos devido à presença de uma criança. A mídia liderou uma campanha incisiva pela condenação de Daniele, acusando-a de matar sua própria filha com overdose de cocaína e enviando-a para uma prisão feminina. O desfecho era previsível. Quando finalmente conseguiu falar, Daniele relatou as atrocidades que havia sofrido. Enfiaram uma caneta pela metade em seu ouvido e a espancaram por horas. Tudo isso ocorreu sem a intervenção das autoridades da prisão, deixando sequelas permanentes em seus ouvidos, visão e um maxilar fraturado. Parecia que um complô envolvendo diversos setores, o Ministério Público, a Polícia Civil e a mídia, estava em ação. O delegado Paulo Roberto, numa tentativa de justificar e normalizar a acusação contra a mãe, fez declarações controversas. No final do dia 30 de outubro, uma segunda-feira sombria,
Daniele foi transferida para o pronto-socorro da Santa Casa de Pindamonhangaba, permanecendo em estado inconsciente. Seu estado era tão crítico que cogitaram sua transferência para uma unidade de terapia intensiva, UTI. Durante esse período angustiante, Daniele não pôde receber a visita de sua advogada, tampouco de seus pais, que ficaram às escuras sobre seu estado de saúde. Sua mãe só conseguiu vê-la 15 dias após os acontecimentos. Finalmente, após 3 dias, Daniele recebeu alta em 2 de novembro e foi encaminhada para a cadeia pública de Caçapava. No que se refere à punição do suposto crime cometido pela mãe, a justiça surpreendeu pela rapidez. Na semana de 6 de outubro, a promotoria do júri de Taubaté apresentou a denúncia do caso à justiça. O promotor João Carlos Maia solicitou a condenação de Daniele pelo crime de homicídio qualificado, alegando motivo fútil e emprego de meios cruéis, com agravantes relacionados à idade da vítima e ao parentesco. A denúncia foi acatada pelo juiz. Enquanto Daniele estava detida, sua advogada, doutora Gladiva de Almeida Ribeiro, repetidamente enfatizou que sua cliente não era usuária de cocaína, tendo dado apenas um comprimido anticonvulsivo à sua filha. Ela também destacou que o atestado de óbito de Vitória mencionava como desconhecida a causa da morte. Nesse período, a advogada chegou a apresentar um pedido de habeas corpus para Daniele, que foi negado. Somente em 5 de dezembro foi divulgado o laudo definitivo do Instituto de Criminalística de São Paulo, que excluiu a presença de cocaína tanto na mamadeira de Vitória quanto na boca da criança. O pó branco era, na verdade, o medicamento anticonvulsivo. A história do monstro da mamadeira revelou-se uma trama montada por várias autoridades para encobrir o crime de violência sexual. O laudo que inocentava Daniele foi elaborado em 22 de novembro pela perita Mônica Marcondes Felgueiras, de São José dos Campos, mas só foi divulgado 13 dias depois. Nesse ponto, a justiça mostrou-se rápida ao prender, mas lenta ao revelar as provas que absolviam Daniele. Diante dessa evidência, a Polícia Civil declarou que ainda aguardava os resultados dos exames de sangue e urina da criança para determinar a causa da morte. Com essa prova em mãos, o juiz da vara de Taubaté emitiu um alvará de soltura para Daniele. Foram 37 longos dias de prisão, marcados pelo brutal espancamento infligido pelas autoridades policiais, judiciais e prisionais. A Justiça de Taubaté concedeu liberdade provisória a Daniele. O juiz considerou que outros laudos não alterariam o fato já esclarecido, a ausência de cocaína. Ao deixar a prisão, Daniele se reuniu com seus familiares e sua advogada. As lágrimas correram soltas e ela finalmente teve a oportunidade de compartilhar sua versão dos acontecimentos. Em seguida, pediu para visitar o túmulo de sua filha pela primeira vez, onde deixou flores. Entretanto, no que diz respeito ao processo relacionado à violência sexual sofrida por Daniele, parece ter atingido um impasse. O Instituto Médico Legal, IML, confirmou a agressão sexual. Daniele identificou seu agressor perante a polícia e ele concordou em fazer um exame de DNA. No entanto, esse exame não pôde ser realizado. O delegado seccional Roberto Martins, após a liberação de Daniele, alegou que o laudo deu negativo porque não havia material em seu órgão genital para comprovar o abuso. Ficou evidente em um exame realizado pelos peritos do IML, mas não há material disponível para fazer uma comparação com o sangue do estudante apontado como autor. O agressor sexual havia usado preservativo, o que explicava sua prontidão em se submeter ao exame de DNA. Após o afastamento de 30 dias da universidade durante a sindicância, ele negou veementemente qualquer envolvimento com Daniele. Como resultado, após esse período, ele retomou suas atividades acadêmicas normalmente. A revelação dessa reviravolta no caso pressionou a mídia local a questionar a justiça de Taubaté. Em setembro de 2008, Daniele foi finalmente absolvida das acusações. A jovem passou a receber uma pensão mensal do governo para custear seu tratamento médico. Em uma declaração à imprensa, Daniele compartilhou suas reflexões.
Eu não fui inocentada por falta de provas. O juiz concluiu que eu era inocente. Nem todo o dinheiro do mundo que eu venha a receber vai apagar o que eu passei. Eu fiquei uns 3 anos com uma mãe morta, entrei em depressão. Tentei tirar minha própria vida. Eu só lamento por esses médicos que me acusaram na época. Eu não tenho raiva. Ela acreditava que as acusações de ter causado a morte de Vitória se originaram das denúncias contra o agressor sexual, embora a tragédia tenha ocorrido em outro hospital. Daniele expressou seu desejo. Meu sonho era ter um menino e uma menina. Eu estava realizada como mulher e mãe, mas isso foi arrancado de mim. Isso deixa marcas até hoje. Um dia Deus vai me ajudar a superar isso, a me libertar. Vitória me ensinou a ser uma pessoa melhor, a não julgar os outros. Eu tento muito entender as pessoas que fizeram isso comigo. Eu senti muita raiva, muito ódio, mas hoje consigo deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que não fiz nada de errado. Mas será que essas pessoas que me acusaram conseguem? As autoridades tiveram um papel importante na rápida condenação do suposto monstro da mamadeira, sem investigação ou julgamento adequado. A história toda se mostrou uma farsa. A imprensa noticiou o caso com detalhes, exceto por um detalhe crucial: a participação da própria tia no arrastamento da vida da jovem mãe para o abismo. O principal jornal da região de Taubaté divulgou frases como: a mulher foi presa depois que sua filha morreu após uma parada cardiorrespiratória provocada por overdose de cocaína. Um dos maiores portais de notícias do país quase justificou as agressões que Daniele sofreu na prisão, sugerindo que as detentas estavam revoltadas com a brutalidade do suposto crime. Em 2016, Daniele lançou seu livro intitulado Tristeza em Pó. Esta obra profunda e comovente narra a história verídica de uma das maiores injustiças e crueldades vivenciadas por uma mãe no Brasil. Os detalhes chocantes desse drama envolvem não apenas a medicina, mas também a justiça e a mídia. As palavras carregadas de emoção de Daniele preenchem cada página do livro, revelando o lado obscuro e sombrio dessa trágica narrativa. Mais do que apenas contar sua própria história, o livro convida o leitor a uma reflexão profunda sobre os valores e as ações precipitadas que resultaram em tamanho sofrimento e injustiça. Tristeza em Pó é um testemunho poderoso da resiliência humana e da busca por justiça após uma provação inimaginável. E assim concluímos mais um mergulho fascinante nas sombras do mundo dos crimes e mistérios. Se você ficou intrigado com as reviravoltas, os enigmas e as narrativas envolventes que exploramos aqui no canal Crônicas Criminais, não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada contínua. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhum episódio eletrizante que está por vir. Cada caso, cada detalhe minuciosamente investigado, depende do seu apoio para continuar acontecendo. Deixe seu like, porque isso é o que nos motiva a continuar trazendo para você conteúdo de qualidade e investigações meticulosas. Comentários também são essenciais. Compartilhe suas teorias, opiniões e ideias. Sua participação torna essa comunidade ainda mais rica e cheia de energia para desvendar os maiores enigmas criminais. Lembre-se, produzir vídeos tão envolventes como esse é um desafio, mas com o seu apoio, podemos continuar a explorar as histórias que mexem com nossos instintos investigativos. Então, não perca tempo. Se você ainda não é parte dessa comunidade apaixonada por mistérios e crimes intrigantes, clique no botão de inscrição, ative as notificações e deixe sua marca nos comentários e likes. Juntos, desvendaremos os segredos mais complexos do submundo criminal. Até o próximo vídeo, detetives.